Então, pessoal, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que todos estejam bem, tranquilos. Vamos continuar aqui com um exercício, tá? Vamos falar do exercício, a gente fala de mais um teorema e a gente parte para o comecinho de uma parte bem importante que é a circunferência, tá? Que cai bastante coisa e também vai ser base para outras coisas mais para frente que a gente vai ver. Tudo bem? Vamos lá. O exercício fala o seguinte, né? Calcule os ângulos externos alfa E, beta E e gama E de um triângulo equilátero qualquer. E não dá nenhuma figura, nada, só fala isso. Bom, a gente tem algumas coisas, né, bem importantes no nosso triângulo equilátero. Então, preciso que vocês lembrem que o triângulo equilátero ele tem a característica de ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Além disso, a gente sabe que no triângulo equilátero, sempre os ângulos internos dele vão ser 60 graus. Tá? Vamos desenhar aqui uma figurinha no triângulo equilátero. Ela é bem bonitinha, tá? Ela tem todos os lados iguais, aqui fica um pouco torto, mas é difícil desenhar, tá? Então esse lado vai ser igual a esse lado, que vai ser igual a esse lado. E os ângulos vão ser iguais. E além de iguais, todos vão valer 60 graus. Não importa se a figura é grande, pequena, se for equilátero é isso. Tudo bem? E os ângulos externos? Vou colocar uns vértices aqui, tá? A, B e C. Construímos nosso triângulo. E os nossos vértices, cada um deles vai ter um ângulo externo, certo? Ó, fazendo uma semicircunferência. Então aqui vai ser, a gente pode falar que vai ser o beta externo, aqui vai ser o alfa externo e o gama externo. Professor, mas ele não falou qual o ângulo externo, né? O alfa não poderia ser aqui embaixo e o gama não poderia ser aqui em cima? Poderia. Mas, tanto faz. Por quê? Quem já conseguiu visualizar lá na frente viu que o ângulo externo ele não é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes, ou o ângulo externo ele tem um suplementar na mesma reta, e se o suplementar vale 60 graus, o ângulo externo vai valer o restante para 180, que no caso é 120. Então, vamos escrever aqui essas duas formas, né? Os ângulos não adjacentes, né? Desculpa. Estou pensando nos lados, pode ser os lados também, né? Os ângulos não adjacentes, formam, formam o ângulo externo do vértice do vértice. Né? Então aqui é a mesma coisa, né? A gente tem os ângulos, né? Eles não estão do lado, né? Por isso que não são adjacentes, né? Não estão exatamente do lado. Então eles estão opostos. Então a gente pode falar que o 60 mais o 60 tem que ser igual ao ângulo externo. E aí vocês vão ver que todos vão ser assim, né? Aqui, ó, do vértice A, os opostos ao vértice A, que é o 60 e o 60, vão formar o alfa E, né? O alfa externo. Então eu posso falar que é igual ao alfa externo, que é igual ao gama externo. Professor, quer dizer que os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais e os ângulos externos de um triângulo equilátero também são iguais? Também são iguais. Eu posso falar que o beta E vai ser igual ao gama E, que vai ser igual ao alfa E, que vai ser igual a 120.
Isso sempre, tá, pessoal? No ângulo equilátero, os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus e os ângulos externos de um triângulo equilátero valem 120 graus. Né? Se a gente somar aqui, ó, 120 mais 60 é 180. Mas, o que eu queria falar aqui de importante com vocês é o seguinte: radianos. Transformem para mim esse ângulo em radianos. E aí eu já vou falar aqui alguns ângulos radianos que são muito importantes, que vocês já devem ter visto. Se não virem, vão ver muito. É importante que vocês já saibam mais ou menos essa relação, né? Então, vou colocar aqui, né? Em radianos, 180 é π. No caso aí, 120. Quero saber quanto que é. Vou falar que é x, tá? Então, multiplicando cruzado, a gente sabe que 180 vezes x vai ser igual a 120 vezes π. Vamos passar o 180 dividindo, vai dar x igual 120 vezes π dividido por 180. Tudo bem? Vamos cortar aqui, né? O 0 com 0. Vai ficar 12 sobre 18 vezes π. Vamos continuar aqui embaixo, né? A gente sabe que o x então vai ser... Bom, 12 e 18 são divisíveis por 2, certo? Então vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 6 dividido por 9 vezes π. Bom, dá pra gente dividir ainda por 3, né? 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, e aqui a gente tem um resultado importante, é um resultado em radianos como qualquer um outro que a gente fez, tá, pessoal? Mas esse ângulo de 120 graus, esse radianos aqui, ó, vai aparecer em muitos exercícios. Ou seja, 120 graus em radianos, lembra que a gente pode chamar radianos de rádio? Vou colocar uma sentença completa, tá? Em radianos vale 2π sobre 3. Tá? Porque a gente calculou aqui, né, pessoal? X, então, que eu queria saber quanto que é o 120 radianos, vale 2π sobre 3. E a gente tem outros resultados também bem comuns, que é, por exemplo, a metade disso, que seriam 60 graus. Então, ó, 60 graus em radianos vale... E aí vocês fazem essa conta aqui, tá? Vou fazer rapidinho, só pra gente poder ver quanto que vale. Então, 60 vale y. Vamos multiplicar cruzado. 180 vezes y é igual a 60 vezes π. Passando 180 dividindo, vai dar 60 π sobre 180. Vamos cortar o 0. Vai ficar 6 sobre 18 π. Ó, dá pra gente multiplicar, dá pra gente dividir por 6 aqui, ó. Porque 6 e 18 são múltiplos de 6. Dividindo em cima e embaixo por 6, vai ficar π sobre 3. Ou seja, vale π sobre 3. Tá? Esses resultados são importantes, porque a gente vai usar bastante depois em outra parte da matéria, tá? Então 60 graus vale π sobre 3. Bom, a gente sabe que 180 graus vale π, né, porque é a nossa base aqui de conversão. E se a gente dobrar, se a gente multiplicar por 2, os dois lados, né, o 180 e o π, vai ficar... Então, ó, 180 vale π, então 360. Eu posso fazer de cabeça, por quê? Não multipliquei por 2 aqui, ó. 180 vezes 2 é 360. Então, se eu multipliquei por 2 aqui, multipliquei por 2 aqui também, ó.
2π, certo? E se a gente dividir, então 90, eu sei que se aqui eu multipliquei por 2, aqui eu dividi por 2, ó. Porque 90 mais 90 é 180. Então eu vou falar que eu vou dividir o π por 2 também, tá? Ó, importantes resultados aqui, ó. 180 vale π, 360 vale 2π e 90 vale π sobre 2. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria passar para vocês em relação a essa última parte. Agora vamos falar de um teorema rapidinho aqui. E aí a gente já faz a introdução à circunferência. Bem? Vamos lá então. Eu quero falar para você do teorema da soma dos ângulos externos. Parece um pouco semelhante ao que a gente viu, mas não é, tá? Teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo. Tudo bem? O que esse teorema diz pra gente? Que se a gente somar os ângulos externos de um triângulo, a soma dos ângulos externos de um triângulo vale 360 graus. Tá bom? Isso é sempre. Como é um teorema, ele é um teorema que vale sempre. Então, se a gente pegar aqui o nosso triângulo, vou colocar um exemplo aqui, tá? Que eu não vou colocar ele como exercício, só um exemplo comum. Se a gente pegar aqui o nosso triângulo retângulo, triângulo equilátero, que todos os lados valem 60 graus. Então ele é equilátero. Os ângulos externos a gente já viu que vale 120 graus, porque aqui são suplementares, então vai dar 180. Então todos os ângulos externos também valem 120 graus, tá? E o que esse teorema fala pra gente? Que a soma dos ângulos externos de um triângulo vale 360. Vamos ver se é verdade? Vamos somar os ângulos externos aqui, ó. 120 mais 120 mais 120. 120 mais 120, 240 mais 120 vai dar 360. Perfeito. Fiz só um exemplo simples aqui, mas vale para qualquer tipo de triângulo, tá? Se vocês fizerem aí qualquer triângulo, os ângulos externos a esse triângulo tem que dar 360. Tudo bem? O exercício pode pedir alguma coisa relacionada a isso para vocês. É bom que vocês tenham esse teorema em mente, tá? A soma dos ângulos internos é 180 e os ângulos externos valem 360. Tudo bem? Agora, vamos passar para a nossa tão querida, né, e famosa circunferência, né? Espero que esteja bem simples para vocês, tá, pessoal? Eu estou tentando fazer aqui o máximo de calma possível nessa nova modalidade, né, EAD. Eu sei que não é muito simples, mas a gente faz o que pode, tá? Tanto nós, professores, precisamos nos esforçar para passar isso para vocês de uma forma um pouco mais didática, quanto vocês também precisam se esforçar um pouquinho, tá? A gente precisa de vocês também junto nessa batalha. Vamos agora falar então de ângulos na circunferência. Tá? E aqui eu preciso que todos saibam, né,
Circunferência é a nossa bolinha, né? Nossa bolinha, tá? Eu vou falar aqui de 3 conceitos importantes, né? Que é a tangente. Tangente. O que é a tangente, né? A definição de tangente é que a gente tem uma circunferência e tem uma reta que toca apenas um ponto, tá? Então, vou falar que só tem um ponto em comum entre a reta e a circunferência, tá? Eu vou resumir assim, tá? Só pra gente ter um pouco mais de tempo. Circunferência, tá? Vamos desenhar aqui rapidinho. É bem simples, tá, pessoal? Então, a gente tem uma circunferência. A gente tem um ponto aqui que é o centro dessa circunferência. A gente já viu isso. A gente tem um raio nessa circunferência, tá? A gente também já viu um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai ter uma reta que vai passar nessa circunferência e vai tocar ela somente uma vez, tá? Aqui a gente vai ter um ponto só, ficou exagerada a figura, né? Mas ela toca só uma vez na circunferência. A gente vai ter uma reta T aqui, tá? E aí, matematicamente, a gente vai escrever da seguinte forma, tá? Que a distância, e aqui eu vou chamar a distância de D, tá? A distância de C, aqui o centro, tá? Até R vai ser o que? O raio, certo? Aqui eu vou escrever raio, tá? Só para ficar mais didático. Raio. Tá? Então, as próximas vezes eu vou escrever só D, tá? De distância. Então, a distância de C, do ponto C até a reta R, então, ó, C maiúsculo, até a reta... Oh, desculpa. Eu escrevi R, pensei no raio, mas é T, tá? Corrigem aí, pessoal, desculpem. T. Então, a distância do ponto T até a reta E, do ponto C até a reta T, vale R. Tá? Exatamente o raio da circunferência. Não confundam a distância com o diâmetro, tá? O diâmetro vai ser o tamanho de toda a circunferência, tá? Então vão ser 2 vezes o raio. É um raio aqui e outro raio aqui. Esse é o diâmetro. Agora, a distância que a gente está falando aqui é a distância entre o ponto do centro até tocar essa reta, que é o raio, tá? Agora, também a gente tem um outro conceito importante, que é a secante. O que é secante, né, pessoal? Secante, parecida com a tangente, mas em vez de ser só um ponto, ela toca em 2 pontos, tá? Então a gente pode falar que tem 2 pontos em comum entre a circunferência, entre a circunferência e a reta, tá? Tanto faz, né? Eu inverti aqui, mas na figura fica um pouco mais claro, né? Se a gente tiver uma circunferência aqui, a gente vai ter o centro da circunferência e vai ter o raio, tá? E aí, o que essa reta faz? Ela atravessa a circunferência em 2 pontos. E é isso que eu estou falando aqui. Então, tem 2 pontos. Posso falar que é o ponto A e o ponto B na reta T.
e tem dois pontos em comum. 1, 2. Tá? E aí a distância, eu vou escrever aqui do ladinho, tá? A distância entre C e T é menor do que o raio. O que isso significa? Que se o raio aqui vale 10, por exemplo, a distância desse ponto C até a reta T é menor que 10. E é isso que eu estou falando. A distância entre o ponto e a reta é menor do que o raio. Tudo bem? Bom, agora vamos para o nosso terceiro conceito importante. Eu estou vendo que esses vídeos estão ficando um pouquinho mais longos, tá, pessoal? Desculpem por isso, mas infelizmente estou tentando resumir o máximo, mas mesmo assim ainda acaba ficando um pouco longo. A gente tem tangente, secante e aqui externos, né? Externo. Tá, o que é? Aqui não tem nenhum ponto em comum, tá? Bem simples, tá? Nenhum ponto em comum, tá? É isso. Quer dizer que é externo, né? Um ângulo externo. É um ângulo que não existe na circunferência, né? Então, se a gente tiver uma circunferência aqui, a gente vai ter o centro, vai ter o raio, e vai ter uma reta aqui, passando aí loucamente, né, em algum lugar. Reta T, que não toca a circunferência. E a distância, a gente pode falar que é o quê? A distância entre o ponto C até a reta T vai ser maior que o raio. Por quê? Aqui é um R, tá, pessoal? Vamos lá. Um R. Ficou feio ainda, né, pessoal? Meu R é pouco feio, mas é R aqui, tá? Por quê? A gente tem um ponto C, que é o centro da circunferência, até a reta R, que vale, por exemplo, 10. Se aqui vale 10, aqui até aqui, por exemplo, vale 20. Ou seja, a distância do ponto C até a reta T é maior do que o raio, que é 10. Tudo bem? É isso, né? Parece um pouquinho simples, mas realmente é simples, tá, pessoal? Não precisa se preocupar não. Matemática, no geral, é simples, pessoal. Vão por mim, tá? É simples. O problema da matemática é que tem pouco exercício. Né? A gente faz pouco exercício de matemática. Então, ela acaba se tornando um pouco complicado. Ah, professor, mas história eu não faço muito exercício. Mas é porque história, vocês conseguem relacionar fatos, né? Revolução Francesa, Guerra Constitucionalista, Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma coisa que vocês conseguem relacionar alguns fatos. E aqui já é um pouco mais difícil. Tá? Isso tem a ver com ciência natural, né? E ciência matemática. Ciência natural e história são coisas que, ciência da história, né? São coisas que aconteceram ao longo da história humana. A matemática, por exemplo, é uma coisa criada pelo homem. Então, por isso que assim, às vezes é um pouco mais difícil, tá? Seguindo aqui, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas propriedades. São papos filosóficos, né, que eu falo no meio da aula. Mas é isso. A primeira propriedade que a gente vai falar, a gente vai encerrar essa aula por hoje, é reta tangente. A gente já sabe que é uma reta tangente. É a reta tangente à circunferência. Tá? Escrevi circunferência aqui, mas eu vou tentar sempre resumir nas próximas aulas. Tá? Então, a reta tangente é aquela que tangencia, né, que toca apenas um ponto. Tá? Eu também não sabia o que era reta tangente, mas é isso que vocês precisam saber. Tangente é que toca só um ponto, né? Então, se eu fizer assim, ó,
Ó, eu toquei só um ponto da lousa, eu tangenciei a lousa, tá? E o que ela faz? Ela faz um ângulo de 90 graus. Já vou explicar melhor, tá? Como assim? Vamos desenhar aqui nossa reta tangente, tá? A gente tem uma circunferência com um centro C, a gente tem um raio R, a nossa reta. Só toca a circunferência em um ponto, tá? Vou fazer aqui é o teorema do ponto gordo, né? A reta não tangenciou aqui a circunferência exatamente num ponto, a gente faz um ponto gordo que interliga as duas, tá? Mas imaginem que é isso, tá? Tá tangenciando, tem um ponto aqui que tangencia as duas. E esse ponto, ele faz 90 graus com a reta. Lembrem que esse quadradinho com um ponto dentro é 90 graus. Então é isso que está falando aqui. Simples, né? Está falando que entre essa reta, né, entre a circunferência e a outra, essa reta T, faz 90 graus. Agora cuidado, pessoal. Se você tiver um raio que vai, por exemplo, daqui até aqui, ó, ele não faz 90 graus com essa reta. Ele só faz no ponto de tangência. Por isso que eu fiz ele grande aqui, ó, no ponto de tangência. Entre o centro da circunferência e o raio e a reta que tangencia, no ponto de tangência faz 90 graus, tá? Então aqui, ó, é 90 graus, tá? E aqui só para reforçar, né, a gente tem que a distância entre o centro e a reta T vale quanto? Bom, não ouvi, né? Vale o raio. Desculpa, pessoal. Sintomas da quarentena, tá? Pessoal, então é isso, tá? Muito obrigado por assistirem essa aula. Espero que vocês estejam bem, estejam acompanhando bem as aulas. Qualquer dúvida, comentem aqui nos comentários. Falem com a Vitória, falem comigo. E muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau.